Olha, estamos vivendo tempos sombrios no Brasil e isso não é novidade para você. Talvez a novidade seja o fato de que as pessoas estão realmente entorpecidas. Primeiramente, o entorpecimento que vem de principados e potestades, de uma potestade horrível que pairou e as práticas dessas potestades são tão perfeitas porque elas vêm disfarçadas de passividade, de temor a Deus, de tradição religiosa. E aí você vai vendo as pessoas, por exemplo, em nome de um discurso religioso, elas negam a realidade, ou em nome de um discurso religioso, elas promovem a pena de morte de inocentes. Em nome de um discurso religioso, elas negam a doença e a gente vai vendo as contradições do que vai acontecendo. Por exemplo, nós podemos pensar aqui, neste dia, nós estamos aí com quase 420 mil mortes por Covid-19 desde o seu início, em março do ano passado. E aí as pessoas falam, eu nem vejo o jornal que é para eu não saber. Mas é interessante que essas pessoas que não veem jornal, eu sei que as pessoas têm os seus direitos aos receios. O problema no Brasil desse entorpecimento é que as mesmas pessoas que não veem jornal, que não veem as reportagens para não se entristecerem, saem ensandecidamente defendendo quem está praticando crimes de responsabilidades, inúmeros crimes de responsabilidades por semana contra elas. Né? Um outro sinal é que nós estamos aí em luto com relação à morte do ator Paulo Gustavo. E é interessante que essa tristeza que comoveu todo mundo, e legítima tristeza, legítimo luto, ela é inversamente proporcional à indiferença das pessoas com relação à morte de muitas outras. E aqui eu não estou pedindo ninguém para banalizar a morte do ator. O que eu estou dizendo é que a compaixão pelo ator não encontra correspondência na compaixão pelas demais vidas e famílias enlutadas. Porque se nós temos aí quase 420 mil mortes por Covid-19, nós temos aí, é só multiplicar 420 mil vezes 4, que é o número mínimo que uma pessoa tem de entes queridos, de pessoas queridas que se importam com ela. Olha, quanta gente enlutada neste dia, né? Que foram mais de 2.500 mortes. Mas as pessoas não querem saber isso, afeta um pouco a sensação de paz que elas querem ter. Mas nós estamos diante de um governo que vai se apropriando disso tudo, dessa alienação em relação à dor, que nós deveríamos usar a dor em parte para termos senso de realidade e em parte para buscarmos a Deus. Este canal fala sobre o Evangelho, então eu vou falar de Deus aqui como o Bolsonaro não fala no governo dele, essa é a verdade. E nós temos ainda um terceiro fator que aconteceu no dia de hoje no Rio de Janeiro. A chacina de 25 pessoas, pelo menos 25 pessoas pobres. E aí você vai ouvindo os discursos, tem gente que acha legítimo a polícia civil entrar ali e supostamente combater o tráfico, porque não se combateu o tráfico ali, o tráfico não vai parar ali, matou-se pessoas inocentes. Ah, mas é porque eles estavam aliciando menores. Aí os menores quiseram se entregar, a polícia matou. Aquela sangria, aquela sangueira, aquela coisa daquele país moralista que fala assim, deixe nossas crianças em paz, falava em 2017 em relação a determinadas obras de arte, que só ia ao lugar ver quem quisesse ir. Mas aí todo mundo se preocupou com as crianças. Aliás, neste momento, nós estamos vivenciando um governo que tem muita preocupação com embriões, e aqui eu estou falando de embriões, coisas invisíveis praticamente a olhos nus, porque aquela preocupação não é nem com os embriões, é de vigiar a sexualidade das mulheres e suas consequências. Mas beleza, nós temos uma ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, que anda caladinha, né? Caladinha, fez um pronunciamento aí sobre a morte do menino Henri, dizendo que ela estava olhando as coisas, mas nenhuma medida. Né? A ministra da Mulher não consegue entender que tem uma mulher aí sendo vilipendiada pelo poder público, porque essa ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos
ovacionada pelas evangelicalidades deste país, ela simplesmente tem uma preocupação terrível com embriões, enquanto, estávamos falando da questão do Rio de Janeiro, 25 pessoas pobres, e morreram porque são pobres e pretas, porque, que a polícia civil tem que trabalhar, quero ver polícia civil invadir bairros como Mangabeiras aqui em Belo Horizonte, onde moram os grandes traficantes. Quero ver polícia civil invadir bairros como Bandeirantes aqui em Belo Horizonte, onde moram os traficantes. Quero ver polícia civil pegar os traficantes que estão lá no Congresso Nacional, entre eles um deputado mineiro. Quero ver polícia civil ir lá no Leblon, naqueles bairros ricos, onde os donos daquela chacina moram. Aí o que eles fazem? Eles vão na fraqueza da sociedade, vão lá nos pobres e pretos, matam-os, mesmo eles querendo se entregar. E aí eu estava dizendo, as pessoas preocupadas com crianças, e temos uma ministra que está preocupada com embriões, e aí ela não está nem aí, nem para as mulheres e nem para as crianças, porque essa mesma turma estava aí há 3 anos preocupada com obra de arte, mas o que a gente viu hoje nas imagens, deu uma percorrida para você ver, crianças diante de corpos mortos, de rastros de sangue, de sangueiras mil. Crianças tendo seus direitos também vilipendiados por esse poder público omisso, porque então quer dizer que a Polícia Civil, querendo se sentir na licença de combater o tráfico, vai fazer o quê? Sai matando gente inocente e não está nem aí para as crianças que não poderiam ver aquilo. Mas é porque o traficante... Tudo conversa fiada, porque os traficantes estão nos altos poderes da República, nos bairros ricos. E nenhum morador de bairro rico vai deixar a Polícia Civil invadir lá, não. Então isso é aquela coisa, né? O Witzel saiu do governo do Rio de Janeiro, agora quem está lá é um outro governador do PSC, cristão tradicional de família, fazendo tudo o que o diabo gosta. Por isso que eu tenho dito, o sangue de Jesus tem poder contra as potestades que agem nesta nação. Não se preocuparam com as crianças. Isso aqui não é espetáculo, não. Não é videozinho para lacrar, não. Isso é indignação. Que potestade é essa? Eu vivi para ver, eu fui testemunha. Ali entre os anos 1992 e 1996, eu vi com os meus olhos, e muita gente à época vai lembrar, de que essa estratégia de combater o tráfico matando inocentes não vai funcionar. Mas nós vimos entre 1992 e 1996 uma obra do Espírito Santo acontecendo no Rio de Janeiro. É engraçado que era uma obra que era contestada pelos evangélicos, mas a sociedade civil abraçou a obra, chamava-se Rio Desarme-se, junto com outras muitas frentes de movimentos sociais, né? Entre elas a luta contra a fome do sociólogo Betinho. Aí nós tínhamos a campanha Rio Desarme-se, e que depois culminou numa manifestação de cerca de 1,5 milhão de pessoas chamado Reage Rio, presididas aí pelo sociólogo Rubens César Fernandes, ou antropólogo, se não me engano, e o reverendo, à época reverendo, né, adorado pelas elites nacionais, mas um servo do Senhor, pastor Caio Fábio de Araújo Filho. Esses homens conseguiram fazer algo maravilhoso. Eles e toda uma equipe entraram nos rincões do Rio de Janeiro, negociaram com as famílias, e você via milhares e milhares de armas sendo postas nos asfaltos para ser entregue. Entende? Esse é o evangelho que Jesus queria que você acreditasse. Mas nós estamos vivendo agora o que? A República Evangélica do Brasil. Um bando de crente que não crê em Deus, que crê em atitudes genocidas da Polícia Civil, que crê em atitudes genocidas do senhor presidente da República. Que vergonha que eu vi hoje parte do depoimento do ministro Queiroga, quase um Queiroz, né? Queiroga caindo na baixeza de ficar defendendo ou se omitindo em admitir que o presidente age de maneira criminosa, porque ele age. Fala mal da China, depois nega. Com aquelas estratégias de guerrilheiro dele. Eu não citei o nome China. Todo mundo sabe que ele estava falando da China. Enfim, nós estamos aí nesse inferno
inferno que o Brasil se tornou. Mas quando eu falo isso aqui, eu não estou querendo te trazer uma mensagem negativa, eu estou te desafiando, porque é a nossa saída, o nosso amparo, a nossa vitória é crer no Senhor Deus e buscar a Ele. Porque Ele deixou isso tudo aí acontecer? Porque o tradicionalismo brasileiro, que se juntou a uma certa cultura evangélica corrompida, né? Nós temos aí quem dá sustentação ao presidente Bolsonaro, os pentecostais e neopentecostais no dia a dia, e ele vai elegendo seus ministros, curiosamente, de igrejas históricas, né? O ministro da Justiça, ou agora o ministro da AGU, o advogado-geral da União, é um presbiteriano. Nós temos aí um tanto de presbiteriano nesse governo. O ministro da Educação, um presbiteriano da pior qualidade, porque um homem com todo aquele conhecimento diz que a função dele no Ministério da Saúde é mais espiritual do que política. Pelo amor de Deus, gente. Meu Deus. Mas então, essa introdução que já ficou longa demais é só para a gente chegar num ponto, no meio, em tudo que culmina essa nuvem maligna, satânica, enganosa que tem entorpecido as nossas mentes. Temos um caso hoje que tem me incomodado muito, porque as pessoas que não querem ver a morte por Covid-19 para ver o que podem fazer e como podem rebater esse presidente que é um procurador de potestades malignas, também não estão atentando para este caso com o mesmo tipo de desculpa. Já me falaram assim, não, eu não quero nem saber dessa história porque o menino morreu, eu não quero mais saber o que aconteceu. Só que essa é uma omissão também satânica, porque enquanto você não quer saber o que aconteceu pelo fato de que um menino que foi assassinado mexe muito com o seu emocional, você inevitavelmente está cooperando para uma outra injustiça que está acontecendo diante de nós. E que injustiça é essa? Todos nós estamos sabendo que no dia 8 de março, olha que data mais irônica e mais perversa para se matar uma criança. No dia 8 de março de 2021, um homem digamos assim, de veia cristã, de família tradicional, bem tradicional do Rio de Janeiro, que comanda milícias e milicianos e regiões daquele lugar, com personalidade duvidosa, mas com uma aparência perfeita, amigo do senhor presidente da República, apoiador deste governo. Esse homem mata cruelmente o filho da sua esposa. E para fazê-lo, ele já vinha fazendo isso até que nessa data ele simplesmente a dopa. Ela estava dopada, aí ele acorda de madrugada, vai ver o seu filho lá, e quando ela vai ver, ela nem sabia direito o que estava acontecendo, porque ela estava sedada, médico que ele dizia ser. Ele a sedou, está tudo muito claro, mas o que eu acho curioso é que essa mulher que não matou o próprio filho, que estava tentando tirar o menino dessa situação, que estava consultando especialistas e ouvindo dessas pessoas que o menino estava passando era por um ciúme em relação ao fim do relacionamento, que quando ela ouvia dizer que possivelmente o marido estava batendo no filho, ela conseguia ser convencida por causa de alguns aspectos da personalidade do menino, que aquilo poderia ser um exagero da criança, porque ela também ouvia as vozes de fora dizendo que aquilo era um ciúme do menino. Ou seja, ela agiu como a mãe que cuida do seu filho também agiria. Umas talvez fugiria na primeira situação, mas ela era mais uma mulher em situação de abuso, em situação de violência, mas por ser uma mulher rica talvez não seria ouvida facilmente. É só você olhar as últimas notícias de mulheres que tinham influência e que tentaram dizer que foram violentadas e o poder público não as ouve. Ou seja, tudo para uma mulher nessa situação era difícil de denunciar, sim. Então nós temos aqui esta mulher, que não matou seu filho, que estava dopada quando o psicopata do seu marido fez isso com o filho dela. E nós temos também uma babá que estava sabendo de várias coisas com muito mais clareza do que a mãe, um pai que estava sabendo das coisas com mais clareza do que a mãe, familiares. É assim, gente, eu sou professor, eu escuto as coisas nas escolas, a gente tenta denunciar e alguém fala, não vou mexer com isso não vou me comprometer.
Eu estou dizendo o seguinte, se é para prender todo mundo que eles interpretam que não socorreram o menino, então vamos sair prendendo mesmo. O que eu sei, e quem está acompanhando a história bem de perto sabe, a Monique estava tentando verificar o que estava acontecendo. Porque pelo mesmo motivo que ela está presa, o pai do menino não está preso. O pai do menino falou assim, ele me falou que o tio Jarim batia nele, mas aí eu procurei sinais no corpo e não encontrei, e aí eu fiquei com receio de notificar as autoridades. O macho fala isso e solto continua. E é claro, você vai falar assim, esse cara falando isso aí, falta de respeito ao luto do pai, e por que você está desrespeitando o luto da mãe, que estava dopada quando o filho morreu e que ao acordar se viu, é isso que o poder público não quer olhar, e está muito estranha essa história, e já vou te explicar por quê. Quando ela acorda e ela vê que o filho está morto, ela já é enredada pela família miliciana. Vá procurar a história do Coronel Jairo, pai do Dr. Jarim, para você saber de que família estamos falando. Então ela é abordada por essa família miliciana, e aí agora, com o filho morto, ela precisa agora proteger os seus. Ela precisa proteger os seus. Eu acho incrível que as pessoas prontamente duvidam do que a gente está falando, porque estamos falando em defesa de uma mulher. Eu queria ouvir mais alguma coisa, eu queria ouvir mulheres falando alguma coisa. Eu tenho procurado algumas deputadas, mas não recebi respostas delas. Eu queria ouvir psicólogas falando alguma coisa. Eu queria ouvir sociólogas falando alguma coisa, porque nós temos uma mulher que é inocente, que não matou o filho dela, que está sendo processada por ser cúmplice de um assassinato triplamente qualificado. E essa mãe, ela é vítima. Dessas pessoas todas que a estão acusando, ela era a única que estava tentando cuidar o máximo que ela podia desse menino. Mas eu não estou ouvindo ninguém. As pessoas estão embotadas. A ciência ficou embotada. Está tudo embotado. Seja em relação ao vírus, seja em relação às corrupções do governo, e agora em relação a essa produção do cristianismo fundamentalista, que é queimar mulheres na fogueira. É isso que está me deixando indignado. A gente não precisa nem provar se Monique é inocente ou não. Com certeza ela não matou esse filho dela e nem ajudou o cara a matar. Essa é a verdade. Mas a gente precisa pegar essa história da Monique e pensar o seguinte: o que acontece com a Monique que tem a ver com as mulheres da nação? Ela é um símbolo nesse sentido. E a gente precisa pensar, a gente precisa produzir conhecimento em cima disso e de alguma maneira criar-se um movimento para que ela seja ouvida com a dignidade com a qual ela precisa. Porque ela mentiu no começo. Qualquer pessoa que me assiste que está em situação de violência, se tivesse que dar entrevista coletiva com o maridinho assassino do lado alisando o braço dela, significando que há outras pessoas ameaçadas, e com a família desse rapazinho tentando protegê-lo, vocês também iriam mentir para proteger os seus. Porque falar a verdade ou a mentira ali não ia trazer o filho de volta. Ela precisa ser ouvida, porque uma vez que ela foi colocada sozinha na prisão, ela agora está entregando tudo, porque agora ela entendeu que ela não tem mais nada a perder. O que é que custa dar uma chance para essa mulher? Mas o que eu acho curioso é essa misoginia inerente ao poder público, porque algumas coisas desse processo já está me parecendo, algumas coisas estão me parecendo semelhantes ao caso lá de Abadiânia, né, Goiânia, do João de Deus, que mulheres há muitos anos tentaram denunciar aquele homem. A Sabrina Bittencourt, que fez essas notícias virem à baila, né, ela acabou se matando para escapar do quê? Das muitas pressões que homens poderosos que cercavam o João de Deus estavam sobre ela e sobre as mulheres que se atreveram a denunciar aquele homem santo de Satanás. E aí, quando se foi descobrir, delegados preferiam não ouvir as vítimas porque eram delegados que tinham a faculdade feita, bancadas pelo João de Deus, e por aí vai. Estamos falando de gente influente. E aí, o poder público precisa prestar atenção, a menos que no poder público tenha alguém mancomunado com a família do Dr. Jairinho, né? Porque o poder público precisa prestar atenção. O feito da família
foi ter colocado a Monique ali porque as atenções se voltam todas contra essa mãe supostamente mau caráter, supostamente que não estava ligando para o filho. As imagens são todas desmentidas pelos advogados, as provas estão ali, mas o poder público não quer enxergar. O delegado não quis, entregou a Monique para a fogueira. Eu achei muito estranho de verdade a atitude desse delegado, né? Porque ele poderia, sendo um homem justo que ele estava querendo ser, ouvir a Monique, sim. Uma vez que ela saiu de debaixo do guarda-chuva dos milicianos do coronel Jairinho, tá? Alusão ao miliciano que está no Planalto. Jairinho. Então, gente, que potestade é essa? E a gente precisa entender que quando a gente se omite diante de uma misoginia, desse ódio contra a mulher, que vem na esteira de um luto que a gente tem em relação a uma criança que foi assassinada, o pequeno Henri, eu tenho que ficar todo quebrado por esse assassinato absurdo. Mas eu não posso deixar que esse meu sentimento de indignação e de impotência me faça culpabilizar uma mulher que não fez isso contra o próprio filho. De maneira que tentar compreender o que está acontecendo com essa mulher que vai ser queimada pela fogueira do conservadorismo é tentar entender a necessidade que temos de que as mulheres sejam contempladas, que elas sejam ouvidas, que elas sejam levadas a sério, que até a mentira delas num contexto milenar e nacional de milícia misturada com machismo e religiosidade cristã não processada por Jesus, porque o cristianismo de Jesus, a cristandade que Jesus queria nos legar, era outra. É a cristandade que não ficava presa à aparência. Ah, a mulher foi pega em flagrante adultério. Ah, ela foi pega em flagrante adultério. Isso indica que alguém arrumou um flagrante para dizer que ela estava em flagrante adultério. Cadê o macho? Mulher, eu não te condeno, vai-te em paz. Porque fizeram flagrante para pegar Jesus. Ou se pegaram no flagrante, né? Esconder o macho. Então eu estou dizendo que a Monique não tem que ser julgada? Ela tem que ser julgada de acordo com as questões lá que não tem nada a ver com assassinato. E eu te convido a pensar, gente, nós precisamos exercer a misericórdia no meio dessa dor, no meio desse escândalo, no meio dessa raiva desse governo do anticristo que prospera. Nós precisamos exercer a misericórdia para não nos tornarmos igreja de Éfeso tão correta que não consegue se encurvar para ver o que está acontecendo de perto. E aí Jesus falou, eu vou apagar a sua lâmpada da história, igreja tão correta, que só ficou no osso reto e que esqueceu de exercer o amor, a compreensão, o não cair na tática do anticristo de ficar preso à imagem, a uma selfie. Não julgueis pela aparência, e sim pela reta justiça, disse Jesus. E essas palavras de Jesus, mais do que nunca, precisam ser aplicadas a esta mulher. Que o Senhor tenha misericórdia dela, e que a misericórdia dele sobre ela comece em exercitar em nós uma santa indignação por ela, por essas crianças que viram sangue correndo na favela, pelas famílias enlutadas pela Covid. A gente precisa rebater toda essa loucura disfarçada de Jesus, porque Jesus não tem nada a ver com isso, com esses evangélicos que estão no poder. De maneira que eu critico os evangélicos sim, para que a gente possa defender o evangelho de Jesus. Pense nisso, porque você precisa pensar nisso e a gente precisa agir em relação a isso. E a gente começa a agir a partir de pequenas atitudes. Por isso eu te peço, assista este vídeo com carinho, inscreva-se neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações. Se você achou esse vídeo interessante, compartilhe, vamos sair dessa covardia. Eu sei que tem gente mentirosa ou criminosa evangélica como o pastor Silas Malafaia, ou mentiroso como um jornalista, um tal de O Portugal, aí mancomunado com a Antônia Fontinelli, que fica todo dia publicando fatos sobre o que aconteceu com a Monique, mas publicando, criminalizando essa mulher, porque dá audiência a isso. Mas eu te peço, vamos semear. Mesmo em fraqueza, vamos semear, porque a semente é de Jesus e ela vai brotar no tempo certo. Como é que a gente pode semear? Compartilhe este vídeo, se inscreva neste canal,
dê o seu like. E se você quiser falar comigo, e seja para trazer mais informações, seja para a gente aprofundar algumas questões, entre aí nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição deste canal. Tá? E eu vou deixar aí também o link dos vídeos que eu tenho falado sobre o caso Monique. Eu queria que você assistisse com carinho. Ai, a criança morreu, eu não quero assistir. Cuidado para que, com medo de encarar a situação de uma criança assassinada, você não esteja jogando uma mulher na fogueira. O Brasil tem que se libertar da ensandecência. O Brasil tem que se libertar do entorpecimento. É o que eu rogo a você, é o que eu peço a você, no nome de Jesus.